Registro sobre o agora, o milagre que é estar vivo e a direção que ainda é preciso caminhar para chegar no amanhã por vir. Registro sobre o agora quem eu sou, o que eu faço e o que me trouxe até aqui. Registro sobre o agora o meu pesar, o nosso pesar sobre todos, sobre todas e sobre todos que não estão aqui agora. Registro sobre o agora o que eu desejo para daqui adiante. Registro sobre o agora o que eu queria que você soubesse. Registro sobre o agora uma mensagem para o meu amanhã. Por mais que a gente tenha todo o equipamento necessário, uma hora ou outra falha. Então, aquele negócio, a gente conviveu com medo e convive até hoje. A gente não teve assistência assim do governo e a gente foi meio que jogado fora nessa pandemia, porque a gente não tinha como de estar correndo também, procurar, né, a assistência do governo. Assim, foi muito difícil para nós. Eu acho que foi um sentimento de abandono, né? Não só no momento de pandemia, mas no momento como um todo, né? As comunidades tradicionais sofrem abandono, né? Sofrem o esquecimento. E a gente continua resistindo, né? Todos os dias. Teve várias pessoas que perderam suas famílias, né, pro vírus. E hoje estar aqui é uma vitória, né? Eu acho que para todos que estão aqui, que passou essa fase, é uma vitória muito grande. Quando a gente vê as estatísticas, a gente se assusta com os números, mas se a gente for conhecer a história de cada um, é que a gente precisa falar muito mais sobre isso, falar sobre essas vítimas, essas histórias que foram interrompidas. Cada vez mais a gente vê que a ciência venceu, né? Então hoje eu tenho um sentimento de alívio, né? De que outras pessoas não passem o que eu passei. Não foi fácil passar por esse momento da história, né? De viver uma pandemia, mas acho que hoje, sobre isso, eu consigo respirar mais aliviada, de tipo, sobrevivi, tô vacinada. Acho que é um alívio, assim, um poder respirar aliviado, que é bem significativo, né? O respirar. Oi, Lili, tudo bem? Oi, tudo. Santa Luz. Muito nervosa. Faz parte, né? Faz parte, né? Tem que dar um pouquinho de nervosismo, não é legal. E a gente já te conhece, a gente sabe a sua profissão, mas eu queria que você começasse se apresentando para quem ainda não sabe quem é você, não sabe o que você faz. Bom, eu sou o Marcos, funcionário público municipal, trabalho no cemitério, sou coveiro. Bom, meu nome é Liliane, né, primeiramente. Atualmente eu trabalho com vendas de doces, alfajor. Eu sou Noeli, já dei aula em faculdade, curso técnico, trabalhei em hospital e há 8 anos eu estou na prefeitura como enfermeira. Eu sou Pamela Regina Silva Cabral, sou estudante de licenciatura em Física no Instituto Federal Campus Registro e eu sou quilombola, sou uma jovem liderança da comunidade quilombola de Peropava, que é a única comunidade quilombola que temos na cidade de Registro. Meu nome é Reinaldo, em português, em Guarani é Caraí Tucumbó. Sou cacique da aldeia Tumparecó, aqui de Registro, bairro Tupoca. E a minha idade 36
7 anos. Eu me chamo Thaís, eu tenho 28 anos e sou formada em design gráfico, sou ilustradora. Então, eu sou Jandela, né? Eu sou pedagoga de formação, sou servidora pública federal no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, aqui no Campus Registro, e sou professora do curso de Pedagogia na Unisep, na modalidade de Educação à Distância. Quando eu voltei para cá, a pandemia não tinha começado ainda, então como se eu tivesse de 100 a 0, assim, tipo uma expectativa e pum, a pandemia. Então acho que os primeiros meses aquela coisa de não, vai passar, aí, né, então tava tranquilo, vou fazer coisas que eu não tinha tempo para fazer, ver uma série, ler um livro, e depois foi ficando aquele espaço, assim, tipo um vazio. Eu cheguei bem no, tipo assim, quando começou a fechar todas as lojas, que teve a paralisação mesmo, que as lojas fecharam, acho que durante 15 dias. Então foi bem difícil para mim durante esses 15 dias para poder estar vendendo, não tinha muita gente na rua. Às vezes abordava de casa em casa, mas era meio que difícil, porque as pessoas não queriam ter o contato, né? Queriam ficar mais dentro de casa. E o medo que a gente tinha e não tinha muito o que fazer, né? A gente saía para ir até o mercado, voltava para casa, tinha que tirar a roupa toda lá fora já ir direto para o banho, desinfetar todos os alimentos, todas as mercadorias, calçados, né? Tinha que deixar fora. E assim, eu acho que para todos da comunidade foi bastante difícil, né? Na primeira parte, quando começou a pandemia, pra gente foi assim um turbilhão de coisas, né? Então, assim, as vigilâncias que mais ficaram trabalhando, que ficaram mais em mais funções, foram a sanitária e a epidemiológica. Então, nesse período, eu ficava mais na vigilância sanitária, né, que era de todas as restrições que vocês sabem, né, que foi aquele começo turbulento. Em 2021, eu fui para a vigilância epidemiológica, que é onde eu estou hoje. Eu acredito que, enquanto pedagoga, e assim como os demais professores de escola pública do Brasil, um dos maiores desafios, né, quando se fechou as escolas, em especial na região que nós estamos, aqui do Vale do Ribeira, foi a sobrevivência dos alunos. Como garantir a alimentação dessas crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e, em virtude da pandemia, desemprego dos pais, a falta de alimentação. Na aldeia lá, foi um grande, assim, desespero para a gente, né? Porque a gente dependia, assim, da cidade, né? Quando chegou essa pandemia, a gente não podia mais sair, vender as nossas coisas, que a gente dependia de artesanato ou também, assim, recebia, assim, ajuda, assim, das pessoas. Foi um grande, assim, aperto, assim, que a gente se sentimos. Foi uma situação que eu jamais gostaria de ter vivido. Você vivencia a pior parte do ser humano, que é o ser humano estar se despedindo de um ente querido ali, já é complicado. E você se despedir de um ente querido com um caixão lacrado, sem poder tocar, sem poder ver esse ente querido, é inexplicável. O local em si já é um local que traz tristeza, uma condição que você não tem como explicar. A gente teve muito contato com a linha de frente mesmo, né? A gente passou praticamente todo o período, no começo, né, 2020 e um pedaço de 2021 nos hospitais. Ia nos hospitais, fazia as fiscalizações para saber se aqueles internados que tinham nos números realmente eram os internados. Então o Estado pedia para a gente essas fiscalizações recorrentes. Então a gente passava a maior parte dentro do hospital do que propriamente nas outras funções. E a gente foi acompanhando pela televisão, né, tudo que estava acontecendo, como que a gente tinha que ter esses cuidados, tudo, né, e em questão de alimentação, porque por ser um povo mais vulnerável, né, o que a gente poderia fazer para ajudar a nossa comunidade.
Então a gente se reuniu, assim, mesmo não podendo, né, da maneira respeitando todas as distâncias, fomos atrás de algumas ajudas com relação à máscara, à alimentação mesmo, né, até que a gente conseguiu, mas partindo sempre da comunidade, sem auxílio de ninguém, né. A gente não teve assistência assim do governo. Meio que a gente foi meio que jogado fora nessa pandemia, porque a gente não tinha como de estar correndo também, procurar, né, a assistência do governo. Assim, foi muito difícil para nós. Assim, muito triste, né? Ver a minha família não ter, assim, não ter como eu ajudar também, né, nessa crise que tivemos. E não tem recurso, né, para estar ajudando melhor a minha comunidade. Eu me senti assim. Nós sabemos que nós somos de um país subdesenvolvido, terceiro mundo, mas a pandemia veio mesmo para desmascarar, desnudar, mostrar a realidade, né? Que às vezes fica meio que escondida da pobreza que as pessoas enfrentam. Então esse foi um dos grandes desafios, né, gente? Claro que a perda acadêmica, a escola, né? Mas a questão da alimentação, porque é questão de sobrevivência, né? Então os professores, eles foram grandes, como sempre são, estão sempre próximos, né, da sociedade. Eles foram assim muito guerreiros, né, agiram com muita empatia em prover essa alimentação para os alunos, fazendo campanha entre eles para adquirir cesta básica, para que aquelas crianças tivessem o acesso à comida, que muitas delas só têm, né, a garantia de uma alimentação quando estão na escola. E as escolas fechadas, muitas crianças ficaram com fome. Para mim foi frustrante, eu fiquei triste, pensando ao mesmo tempo como que eu ia sustentar os meus filhos, como que eu ia sustentar a minha família, né? Até porque o meu marido também estava desempregado na época, então foi bem complicado para nós. Para mim, assim, no início eu fiquei pensando como que eu iria trabalhar, porque mal tinha gente na rua. Para mim foi frustrante. Fiquei triste, teve vezes que eu chorei na rua, vezes que eu voltei para casa com uma caixa cheia de alfajor, porque não tinha como eu vender, não tinha ninguém para me vender, principalmente por ter contato com o dinheiro, né? Na época não podia, né, muito pegar em dinheiro, que diziam que o vírus era transmitido também pelo dinheiro, contato. Então eu tive muito medo, muito medo. Graças a Deus eu não peguei o Covid, mas eu já tive família, meus tios mesmo, foram 2 que faleceram por conta do Covid. 2021 morreu muita gente, né? E eu trabalhava com isso na época, recebia esses dados de óbitos, né? Então a gente vinha internar num dia, passava 2, 3 dias e vinha o óbito. E aquilo pra gente, enquanto profissional, você via que a vacina tinha chegado, que estava pouca coisa ainda, e a gente ficava com sentimento de impotência. Pra gente, enquanto profissional, isso é muito ruim, né? É um sentimento de não estou conseguindo fazer o que eu fiz o juramento, o que eu estudei, o que eu achei que eu ia conseguir. O que mais ficava pra gente, o sentimento mais pesado, né, é que as pessoas lutavam muito contra isso. Então, era como se o Covid não existisse, era como se a gente estivesse falando mentira, era como se, vocês querem que fique preso aqui, mas isso é uma bobeira, né? Então, assim, a gente trabalhava muito com a parte educativa, mas a gente tinha muita resistência. Para todos nós que estivemos ali na linha de frente, a gente não parou em nenhum momento e veio. Eu, particularmente, eu peguei 3 vezes o vírus. E, como eu te disse, quando vocês me procuraram, que eu perdi minha mãe na pandemia com o vírus. A primeira vez, certeza que eu peguei dela, que foi eu com a minha namorada que socorremos ela. Então, ali foi complicado, porque por mais que a gente
que a gente tenha todo o equipamento necessário, uma hora ou outra falha. Então, aquele negócio, a gente conviveu com medo e convive até hoje. E a gente tem que procurar, não vou dizer esquecer, mas amenizar a saudade ali com o tempo. E a gente, querendo ou não, a gente convive com isso todo dia ali. Foi que nem eu falei para você no início. A gente tem que ser frio. No momento que a gente está ali trabalhando, por mais que a gente esteja lidando com a morte, naquele momento a gente tem que ser frio. Mas a partir do momento que eu saio, fecho o portão e vou para casa, no caminho para casa já começa a vir tudo aquilo que a gente vive ali durante o dia. Então começa a bater a saudade da mãe que se foi, de um amigo que se foi, de um parente próximo que se foi e das pessoas que estão ali próximo, que a gente, querendo ou não, a gente sabe que convive com a mesma dor. Só que a gente não pode tirar aquela dor daquela pessoa para a gente estar na mesma situação. A gente às vezes aparenta não ter sentimento, mas a gente tem. Mas é da profissão, você acaba ficando uma pessoa muito fria. Mas com a pandemia isso ficou na flor da pele. Eu também tive perdas, né, de amigos lá na minha cidade é Açu. E eu diria para a região do Vale do Ribeira, e para mim, pessoalmente, uma grande amiga. Acho que a pessoa mais próxima daqui de Registro, né, que eu tinha, que era amiga da professora Mirlene Marinho, que era diretora de escola da rede municipal aqui de Registro, professora da Unisep, e estudávamos, né, na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Ela, no momento, fazendo mestrado e eu fazendo doutorado. Então, éramos muito próximas, né? Uma relação como se fosse uma irmã. Já que eu não tenho irmã, ela também não tinha, porque a gente estava compartilhando todos os espaços, né? Tínhamos muitas coisas em comuns, né? Devido à nossa profissão. Então foi uma perda muito grande. Eu falo que foi uma perda pessoal e falo que foi pro Vale do Ribeira, porque assim, quem não conhece Mirlene Marinho vai conhecer o trabalho que ela teve. Ela passou a pandemia toda nessa mobilização de arrecadar itens para a cesta básica, levar famílias que estavam necessitadas, roupas, materiais de higiene. Ela foi uma pessoa que se preocupou muito, né, com a educação das crianças, principalmente das crianças mais pobres. E na universidade, né, o período que ela esteve na Unifesp, que ela chegou a defender o mestrado dela, tanto é que a contribuição dela para a pesquisa, ela pesquisou sobre a questão da surdez. A dissertação dela foi premiada, né, pelo nosso programa, que é Educação e Saúde na Infância e na Adolescência, como melhor tese daquele ano, melhor dissertação daquele ano. Então, eu cito, né, esse exemplo para que fique registrado quantas vidas foram interrompidas, né, por um vírus que a gente sabe que, por negligência, ela, assim como tantas outras vítimas, veio a falecer. Uma vida interrompida. E no dia 23, ela ainda chegou a participar, porque ela já ia juntar, né, dar consequência ao mestrado ou doutorado. Ela participou da entrevista do doutorado, participou do processo seletivo e não chegou nem a saber do resultado, que ela tinha sido aprovada, né? Então, é uma pessoa, né, é um exemplo das mais de 650 mil vítimas que deixou amigos, deixou família, deixou um trabalho social, era uma pessoa que contribuía realmente para a melhoria das pessoas, tanto da vida profissional, estudantil, como social. Então, quando a gente vê as estatísticas, a gente se assusta com os números, mas se a gente for conhecer a história de cada um, é que a gente precisa falar muito mais sobre isso, falar sobre essas vítimas, essas histórias que foram interrompidas. Então é um misto de sentimentos de revolta, de tristeza, né, de desacreditar, pensar no ser humano, no descaso, né, do poder público, de ter deixado tantas pessoas falecerem
porque foi assim uma falta de zelo, uma negligência, né? Faltou mesmo um compromisso muito grande, um apoio. Eu acho que foi um sentimento de abandono, né? Não só no momento de pandemia, mas no momento como um todo, né? As comunidades tradicionais sofrem abandono, né? Sofrem o esquecimento. E a gente continua resistindo, né? Todos os dias. Logo após isso, nós recebemos as testagens também na comunidade, né? Que assim, o governo decretou que ia vir testagem para as comunidades, quilombolas, indígenas também naquela época. Aí a gente recebeu mais doações de alimentos e alguns cobertores, e depois disso o governo também decretou, logo veio a vacina, né? E a gente conseguiu também, fomos atrás de um vereador para conseguir que a gente pudesse ser vacinado. Muitas pessoas tiveram Covid. Então era aquele sentimento tipo, será que eu vou ter isso de novo com essa pessoa? Será que eu vou conseguir reencontrar essa pessoa em algum momento? Será que vou poder abraçar, vou poder dizer que gosto para ela? Então era muito um desespero assim do amanhã, do que ia acontecer amanhã, entendeu? E por mais que eu tivesse, de certa forma, protegida, me sentindo segura com quem eu estava passando a pandemia, ficava muito esse vazio. Mas e as outras pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que eu me reconectei muito com a minha família, eu me afastei de outras pessoas que eram muito importantes. Porque eu acho que quando você vê a pessoa ali no seu dia a dia, você sabe que ela está bem. E quando você está longe, você não sabe como vai ser. Se você vai vê-la de novo, se ela realmente está bem. Então acho que foram sentimentos muito novos assim para todo mundo. E do que vai ser, de você realmente pensar se ia ter um futuro e como ia ser. E o sentimento é de uma tristeza muito profunda, né? Não sei se é reflexo do luto, uma fase assim de fazer até questionamentos mesmo assim, sobre a questão da fé, sobre a questão da em que acreditar, né? A morte para nós, assim, é uma perda, assim, mas nós acreditamos que tá indo num lugar melhor do que nós, né? Toda a comunidade tem, a gente chama Opui, que é a nossa casa de reza. Então a gente tem muita, assim, acreditamos em Deus, né? Então a gente, cada noite, a gente entra na casa de reza, a gente usa o petanguá, que é o cachimbo, que é muito sagrado para nós. Fazemos a nossa reza, então dali a gente encontrar uma força que Nyanderu, que a gente chama, que é Deus, deu para nós uma sabedoria, né, para estar caminhando nessa pandemia. Tudo tem a sua hora, né? Nós, assim, quando a gente vem aqui na Terra, a gente não sabe o dia, não sabe a hora. Só Nyanderu, Deus, que sabe o dia certo de nós estar vivendo aqui na Terra. Quando Ele quer, já é escolhido de novo pelo Nyanderu, que é Deus. Foi horrível, foi um momento também de caos no mundo, mas de eu me reconectar com a minha família, assim. Eu acho que foi dali pra frente que eu comecei a tentar me entender como artista, me aceitar como artista. E aí, vendo as fotos, porque o meu trabalho também tem muita referência do que eu vejo, do que eu fotografo. Então, de saudade, assim, de ver as fotos com os meus amigos, que eu pensei, por que não fazer uma série de desenhos sobre essa falta que eu tô sentindo? E aí veio daí todo o começo do processo criativo para essa série de desenhos que eu comecei a fazer. E eu queria mais demonstrar o contato físico, a falta, né? Porque
mesmo eu morando estando com a minha família nesse período, a gente ainda tinha um distanciamento desse toque, mesmo dentro de casa, porque muitas pessoas saíam. Então, mesmo convivendo com essas pessoas ali no dia a dia, não tinha isso. E a minha linguagem de amor é tocar, é abraçar. Eu gosto disso, de abraçar as pessoas. São toques de afeto mesmo, de carinho entre dois amigos ou um casal. Coisas assim do dia a dia que era o que não tinha mais, né? Que sumiu da nossa rotina. Essa demonstração de afeto pelo toque. Eu passei por uma depressão após a morte da minha mãe. E eu achei que eu não ia conseguir sair. O dia que ela foi internada, eu fiquei com ela, né, no serviço de saúde. Eu também estava com Covid. E eu fiquei com ela no serviço de saúde até ela entrar na ambulância. E quando ela entrou na ambulância, ela falou assim: pega minhas coisas lá, leva pra casa, porque eu vou, mas eu volto. E eu tinha certeza que me ia derrubar ela. Eu tinha certeza que ela ia voltar. Eu sei que ela foi em paz, né? Mas quantas pessoas não tiveram essa oportunidade de se despedir dos seus familiares? Né? Quantas pessoas, os familiares foram brigados, quantas pessoas não disseram que amavam? Né? Então eu tive a oportunidade de dizer que eu amava, eu tive a oportunidade de dizer que todo mundo estava bem, mas muitas pessoas não tiveram. Eu vivenciei muito isso dentro do meu serviço, que irmão não falava com irmão, pai não falava com o filho e assim por diante. Com a pandemia, o que acontece? Às vezes tinha um sepultamento para a gente fazer lá, de você ver um cidadão chorando em cima de um caixão porque estava lá 4, 5 anos sem falar com o filho, 4, 5 anos sem falar com a esposa ou com o irmão. E a pandemia em si, ela acabou juntando a família ali, naquele momento, por mais que seja um momento de dor. E isso, a gente vivenciando isso ali, o que trouxe para mim estar mais próximo da minha família, aumentou a minha fé. Não que eu não tivesse, aumentou. Tem uma música que eu sempre canto na igreja, não sei se eu posso falar aqui, que sempre quando eu tô ali, que eu falo assim, que é: quem me vê cantando, pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras, pensa que foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. Eu passei pelo deserto, os pés doendo, com as pegadas dos espinhos. E eu gritei muitas vezes para Deus, que eu achava que eu não ia suportar. Mas quando eu estava lá no deserto, foi Ele que me levantou e me ergueu. Foi Ele que falou: vou te ajudar. E é Ele que está me sustentando até hoje. Além da fé, tem os meus filhos, que, sei lá, é minha paixão, é minha vida, são meu tudo. Então eu me mantive de pé por eles e por Deus. Eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos, então, tomando assim como exemplo, né? Partindo do amor pelos meus filhos, ficar firme, né? Para que a gente possa, a partir das crianças, pensar num Brasil melhor, numa sociedade melhor. O que me mantém de pé, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 8 anos e tenho um de 3 anos. O que mantém eu de pé e lutando dia após dia são eles. E o meu apoio hoje é minha namorada. Ela me dá todo o apoio e suporte que eu necessito para estar de pé. O que me fez manter, seguir, foi pelo pesar de muitas pessoas, né? Que a gente perdeu amigos, perdeu conhecidos, e principalmente por tentar livrar a família. Que tivesse menos casos, tivéssemos um controle daquilo tudo. Então acho que o que mais a gente levantava todos os dias, apesar de tudo, era por isso. Eu sempre fui muito de querer controlar tudo, de querer planejar tudo, de querer ter tudo na minha mão. Depois do Covid, eu entendi que isso não existe, né? Então, por mais que eu faça
que eu dê o meu melhor, que eu planeje, que eu tenha... Mas as coisas não são do jeito que a gente quer. Sair no final de tarde, tomar um café com um amigo, ir numa praia, ter uma conversa com uma pessoa que você não vê há muito tempo. Então, pequenas coisas que me fizeram entender que naquela correria louca que a gente anda, que quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que acha que isso não tem valor, né? O valor é o que você faz hoje, é o que você faz para o seu próximo, é o que você faz para o seu familiar. Antes da pandemia, eu tive muitos problemas, assim, pessoais, né? Psicológicos, enfim. E aí, aquele sentimento sempre de você não saber se vai aguentar mais um dia estando viva, que foi muito reverso para mim. Em vez de eu ficar pior, tipo, de depressão, foi uma coisa que, tipo, meu Deus, eu acho que eu não quero, não era isso que eu queria. Eu quero estar viva, eu quero viver. Eu tenho muita coisa para viver ainda, então acho que isso também me desesperava um pouco. Olhar para isso, sabe, para as minhas feridas, coisas que me machucavam e que eu tentei ressignificar a partir daí, porque eu acho que o isolamento também foi uma forma de você olhar para dentro, né, de coisas que às vezes a gente nem queria ver, que estava ali, você só não tinha tempo para ver, e aí depois você acaba meio que na marra, querendo ou não, descobrindo, né. Então foi pensando na esperança mesmo, acho que a gente vive de esperança. Por mais que minha fé tenha ficado um pouco, vamos dizer, abalada, mas eu ainda tenho muita esperança. Em dias melhores, em que o Brasil ainda vai sair desse sucateamento que está, dessa desigualdade social. Então, acho que a gente não pode perder a esperança. Eu penso, né, que a gente carrega um pouco mais de solidariedade, né, de ter o desejo de ajudar o nosso próximo ainda mais, né, porque a gente vê tudo o que aconteceu, muitas famílias que estão passando fome, né, e a gente também aprendeu a ser solidário e ajudar aquele que está passando por uma necessidade, né. Até foi liberado nessa época de pandemia um decreto para que as comunidades quilombolas, né, pudessem fazer roças tradicionais para plantio de arroz, de mandioca, de feijão, tudo que fosse para o nosso sustento, que até hoje ainda permanece, né? Lembro que meu pai, ele fez essa roça, mas algumas pessoas fizeram para poder tirar o sustento de lá mesmo, né? A gente procura, né, conversar, aproveitar mais, né? Porque hoje a gente está vendo o nosso ente aqui do nosso lado, mas amanhã a gente não sabe, né? Então eu creio que foi uma lição para a gente também, né? A gente aprendeu bastante. São momentos ruins, né? Foram difíceis, mas a gente tirou uma grande lição também desse momento. A gente tem uma pergunta, você falando sobre a perda, né? Não só sua, mas de vários outros familiares, amigos, que não só você passou por isso, mas muitas pessoas. Dezenas, centenas, milhares de pessoas passaram por isso. E a gente tem uma pergunta que ela é intitulada O que eu queria que você soubesse? E a gente queria fazer essa pergunta para você, que é se você agora pudesse deixar uma mensagem para uma pessoa que você perdeu nesse período, algo que você gostaria que essa pessoa soubesse, o que você diria? Eu continuei. Eu tô aqui. Esse colar aqui usou na minha formatura. Eu tenho ele guardado comigo. Porque eu sei que ela não queria que eu parasse. Eu sei que ela queria que eu continuasse. Então foi isso que eu fiz, eu continuei. Tem uma pergunta mais fácil, né? Acho que tudo isso aí
Acho que eu diria para minha mãe que se eu tivesse a oportunidade de viver em outras vidas, que ela seria a mãe escolhida novamente. A minha tia, por exemplo, sempre quando eu ia na casa dela tinha pão caseiro. Ela já deixava um pão inteiro porque eu comia bastante. Eu como acho que até hoje bastante. Mas eu comia um pão inteiro lá caseiro, gostoso, feito no forno a lenha. Ia falar pra ela, saudade do pão que você fazia. Ela falava assim, tia, faz o pão que eu tô indo aí. Ela já fazia, era pão quentinho, era gostoso. Então hoje eu sei que eu não vou poder ligar pra ela e falar, ó, faz o pão. Sinto falta. Então eu pediria desculpa pra ela. Que eu não pude estar lá. Dizer pra ela assim, tia, desculpa, me perdoa, mas infelizmente eu não pude. E saiba que eu amo você. Você tinha falado sobre a esperança, sobre esse amanhã, né? A gente está fazendo um jogo com todos os entrevistados, que é pensar que esse documentário é como se fosse uma cápsula do tempo. E que daqui a um tempo, não sei quando, no futuro, próximo, muito distante, a gente vai ter acesso a esse material. Que mensagem você falaria para você mesmo, se olhar daqui a uns anos, que você queria se perguntar, ou mensagem que você deixa para você mesmo? Nossa, pergunta difícil, né? Daqui a 5 anos eu quero olhar assim. Eu não quero ser apenas uma vendedora de doce daqui a 5 anos. Eu quero ter a minha loja. Então, olhar assim para trás e dizer assim que hoje eu estou vendendo ali na rua, estou abordando as pessoas, mas quem sabe daqui a 5 anos eu possa ter a minha lojinha, posso olhar e falar assim, nossa, eu venci. Ou você segue em frente, que você vai ganhar. Você vai mais ganhar mais essa luta. Quem sabe? Daqui 5 anos, primeiro, acho que descansa, cuidar mais de mim e realmente descansar, né? Ter esse olhar mais para mim. Bom, uma pergunta. O que eu fiz de melhor na minha vida que ajudou o meu próximo? Essa seria uma pergunta que eu faria para mim mesma. Eu queria assim ver mais no futuro, ter mais força, assim, mais sabedoria, porque eu mesmo assim eu não tenho toda essa experiência ainda, né? Eu quero ter a experiência do mais velho, que a nossa base é o mais velho na comunidade. Então eles têm mais sabedoria do que nós jovens. Então eu quero um dia chegar também nesse ponto. Nós estamos em 2023 com um país onde 33 milhões de pessoas vivem uma insegurança alimentar, sem saber o que vão comer, e que daqui a alguns anos eu espero que essa realidade seja outra. Que todos tenham direito ao básico da sobrevivência, né? A alimentação, a educação, o bem-estar, que as desigualdades sejam menores. Acho que o que eu perguntaria para mim daqui a um tempo, se eu tô orgulhosa de mim, assim, de todo o meu processo, de tudo que eu passei. Acho que daqui a um tempo, como eu falei, na pandemia foi um momento que eu comecei a me olhar como artista. Espero daqui a um tempo tá realmente conseguindo falar com menos nervosismo, que eu sou uma artista, e ter orgulho disso e de todo o caminho que eu fiz até chegar nesse futuro. E não desistir, né?
espero chegar lá sem ter desistido. Superação. Superei tudo. Estou de pé, graças a Deus. Teve várias pessoas que perderam suas famílias, né, pro vírus. E hoje estar aqui é uma vitória, né? Acho que para todos que estão aqui, que passou essa fase, é uma vitória muito grande. Dizer assim, a gente é vencedor, a gente venceu. Né? É um milagre a gente estar aqui, é um milagre ter descoberto uma vacina em tão pouco tempo. Daí a gente está cada vez mais conseguindo controlar a doença, né? Ela não acabou, as pessoas acham que ela acabou, mas ela está aí ainda. Mas assim, cada vez mais a gente vê que a ciência venceu, né? Então hoje eu tenho um sentimento de alívio, né? De que outras pessoas não passem o que eu passei, né? Outras pessoas não tenham que enterrar um familiar por causa da doença. Às vezes a gente fica até pensando assim, será que fomos os escolhidos, né? Porque realmente quem passou por isso, né, e conseguiu estar aqui. Por isso que eu acredito que todo mundo depois dessa pandemia começou a rever, né, alguns conceitos, algumas que pensava antes, o que pensa daqui para frente, valores, o que vale a pena, o que não vale a pena. Foi uma oportunidade também de, como parou tudo, das pessoas se autoconhecerem. Acho que eu passei por esse processo assim de autoconhecimento. Fico muito feliz, né, por estar vivo ainda até agora, por não ter também pegado também esse vírus, né? Eu tô feliz assim, tá? Até agora tô vivo ainda. Com certeza cada um tem uma visão diferente, que passou aqui já, e outras pessoas vão ter outra visão, né? Mas a visão de realmente, para mim, ficou encarar a vida de outra forma. Pense no próximo, não pense, se cuide tudo, mas pense na pessoa que também está ao seu lado. Não perder a esperança. É a única coisa que a gente tem que se agarrar. Ter esperança, acreditar, sonhar e lutar. Independente das lutas, das batalhas que nós enfrentamos até aqui, eu penso que nós somos todos vencedores. Eu nunca estive, acho que, tão feliz assim, de estar viva, bem, e ter passado por isso, assim. Não foi fácil passar por esse momento da história, né, de viver uma pandemia, mas acho que hoje, sobre isso, eu consigo respirar mais aliviada, de tipo, sobrevivi, tô vacinada. Acho que é um alívio, assim, um poder respirar aliviado, que é bem significativo, né, o respirar.